Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Henrique, professor de filosofia, e é um prazer muito grande receber vocês aqui no nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso de filosofia política e hoje vai ser a nossa última aula desse mini curso, né, que começou há algumas semanas atrás. E para finalizar esse mini curso de filosofia política, eu trouxe para vocês um filósofo muito conhecido, um filósofo francês, que foi o Michel Foucault. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos, né, alguns aspectos, alguns tópicos relacionados à filosofia política, né, na visão de Michel Foucault. Mas antes, pessoal, eu gostaria, né, já aqui de agradecer a todos que estiveram comigo aqui assistindo aos meus vídeos sobre filosofia política, a todos que ainda vão assistir a esses vídeos no futuro, né? Então fica aqui o meu profundo agradecimento, o meu muito obrigado, tá? Por vocês terem participado desse mini curso, por ter contribuído de certa forma, né, para o crescimento do meu canal. E o meu propósito aqui é sempre trazer conteúdos com qualidade, conteúdos bem elaborados para vocês, tá pessoal? E para isso, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem os vídeos, caso vocês gostem, logicamente, né? Compartilhem, comentem, nem que seja um alô mesmo, já tá bom. Comentem lá, sobre o que vocês acharam do conteúdo, né, pessoal? Divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Isso vai fazer o nosso canal crescer e o nosso canal crescendo, né? Isso incentiva a gente a trabalhar mais, a construir mais conteúdos aqui para vocês, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula, né? Que encerra o nosso mini curso de filosofia política. Filosofia política. E para isso eu separei aqui alguns tópicos para a gente analisar hoje aqui durante essa aula. O primeiro tópico é quem foi Michel Foucault. O segundo tópico é poder e conhecimento, né? O poder e conhecimento, a conexão que existe entre esses dois termos, né? Poder e conhecimento, eles estão sempre de mãos dadas. A biopolítica, o poder sobre a vida. Então, a biopolítica do poder é o poder sobre a vida, as instituições disciplinares, né? A gente vai ver um pouquinho sobre como que as instituições disciplinares, na visão de Foucault, elas trabalham dentro da nossa sociedade, né? E, por fim, a gente vai ver também um pouquinho sobre Foucault na era digital. Mas, então, vamos dar aqui início. Antes de nós começarmos a nossa aula aqui, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho para pensar. O que vem na cabeça de vocês quando alguém fala sobre poder? Quando vocês ouvem a palavra poder, quando vocês perguntam a alguém sobre o poder, alguém fala com vocês sobre o poder, o que vem na mente de vocês? Será que vem políticos, leis, ou quem sabe até mesmo a polícia? Fica esse questionamento. Pense nisso, pessoal. Quando alguém fala sobre poder para vocês, o que vem na mente de vocês? Então vamos lá. Quem que foi Michel Foucault? Michel Foucault, ele um cidadão francês, né, que nasceu em 1926, e ele era do tipo de pessoa que não engolia as coisas como elas se apresentavam para ele. Ele, de maneira alguma, ele ia engolir aquelas coisas que se apresentavam para ele. Estava sempre o quê? Ele estava sempre questionando. Ele estava sempre querendo saber mais sobre a respeito daquilo que se apresentava para ele. Então, ele sempre questionava. E nós devíamos fazer isso também. Sempre que se apresenta alguma coisa para nós, nós devemos questionar sobre aquela situação, sobre aquela coisa que está sendo apresentada para nós. Imaginem o Michel Foucault como se ele fosse um detetive, mas não um detetive que vai investigar crimes, não. O Michel Foucault, o que ele ia fazer? Ele não investigava crimes, ele ia
investigar ideias e investigar sobre o poder. Então, em vez dele investigar crimes, ele investigava as ideias e o poder dentro do quê? Dentro da nossa sociedade. Foucault, ele era assim conhecido pelo seu estilo único, né? Ele era um homem careca, né? Usava óculos redondo. Ele sempre estava com uma roupa assim, uma blusa de gola alta, uma blusa de gola alta e preta. Então, ele estava sempre usando esse tipo de vestimenta. Mas o mais marcante em Foucault era sua mente afiada, porque ele tinha coragem para questionar tudo. Foucault, ele não só estudava filosofia, ele não só estudava filosofia, ele vivia filosofia. Foucault era amante da filosofia, um profundo conhecedor da filosofia. Então Foucault, ele vivia a filosofia. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui com o nosso segundo tópico, sobre o poder e conhecimento. Poder e conhecimento, tudo está conectado. Quando a gente fala em poder e conhecimento, é aquela conexão forte. Poder e conhecimento andam, então, de mãos dadas. Para isso, a gente pode pensar, quem que decide o que é verdade? Quem que decide o que a gente aprende na escola, por exemplo? Na escola, quem que decide o que a gente vai aprender? Não são sempre as pessoas que têm poder? Então, pensem para vocês verem, na escola, quem que decide o que a gente vai aprender? São pessoas que têm poder. Por exemplo, o currículo das escolas, elas vêm de cima para baixo. Então, é uma imposição. O currículo vem de cima para baixo. Você não tem como interferir. Eu quero estudar determinada matéria. Não. Esse currículo já é imposto, ele já é apresentado para nós. Então, nós não temos como questionar sobre esse currículo, fazer mudanças. A gente pode até tentar propor algumas coisas, mas você sabe que no final vai ser sempre de cima para baixo que chega para nós esses currículos. Então, a gente vai na escola, a gente vai aprender aquilo que eles querem que a gente aprenda. Vamos imaginar aqui um livro de história. Você está com um livro de história e lá nesse livro de história, esse livro de história diz que o fulano é um herói nacional. Mas será que realmente é verdade que esse fulano realmente foi um herói nacional? Quem que escreveu esse livro, né? Quem que decidiu que esse tal fulano é realmente um herói nacional? Será que ele pesquisou? Será que ele questionou se realmente aquele indivíduo era um herói nacional? Então, quem que decide, né, o que entra, o que fica nas páginas de um livro? Não somos nós, né? Alguém que detém o poder. Foucault, ele diria que o conhecimento que recebemos já vem carregado de poder. Então, todo aquele conhecimento que nós recebemos, ele já vem com aquele carregamento de poder. Esse conhecimento, por sua vez, então, ele reforça certas estruturas de poder. Trouxe aqui para vocês, por exemplo, nos livros de história, como eu acabei de falar com vocês, ele vai focar em líderes masculinos, né, reforçando a dominação masculina. Então, ele foca em homens para reforçar uma dominação masculina. Nos noticiários, por exemplo, o destaque dos noticiários vai destacar crimes em áreas mais pobres, em áreas que são menos privilegiadas pelo Estado. Então, ele vai justificar que naquelas áreas pobres, nas favelas, pode ser utilizado um policiamento seletivo. Outra coisa interessante que eu trouxe aqui para a gente discutir é sobre revistas de moda. A revista de moda, ela apresenta um padrão de beleza único e esse padrão de beleza, ele prejudica a autoestima das pessoas, porque aquela revista de moda, né, ela coloca na cabeça das pessoas que para ser belo, você tem que ter um determinado tipo de corpo, você tem que vestir um determinado tipo de roupa. E isso é relativo, pessoal. A beleza é uma coisa relativa. Por exemplo, o que é belo para mim pode ser que não seja belo para você. Então,
esse conceito de beleza, ele não é universal, é relativo. O que uma pessoa acha que é belo, outra pode achar que não é belo. Isso é, assim, totalmente natural. E é até legal que seja assim, né? Imagina que se tivéssemos um padrão universal de beleza, seria horrível, né? Outra coisa interessante são sobre pesquisas médicas. A gente vê que a maioria dos estudos eles são centrados em homens e isso resulta em tratamentos, né, menos eficazes para as mulheres. Então, as pesquisas médicas, quando elas centram nas suas amostras, na maioria em homens, isso vai prejudicar os tratamentos para o público feminino. Outro tópico aqui interessante é sobre os mapas, falando aqui em geografia, a gente vê que projeções distorcidas promovem o que? Na geografia, por exemplo, uma visão eurocêntrica. A Europa como sendo o centro de poder, a Europa disseminando todo aquele poder. A Europa é o continente mais importante. Então a gente vê o mapa, a gente imagina que a Europa é o continente maior que o continente europeu, que o continente asiático e por aí vai. Então isso reforça um poder que é denominado como eurocentrismo, a Europa no centro do poder. E também temos as redes sociais, são algoritmos que são extremamente bem elaborados, né? Algoritmos que trabalham hoje, né, com inteligências artificiais, que elas vão criar bolhas, e essas bolhas vão mostrar para a gente aquilo que elas acham que a gente quer. Por exemplo, você às vezes está fazendo uma pesquisa na internet, você fala alguma coisa próxima ao seu telefone, depois de algum tempo, você começa a receber aquela coisa que você vê, aqueles produtos que você mencionou, que você falou, que você pesquisou, começa a aparecer para vocês. Isso é o quê? Uma forma de poder, né? Ou seja, esses algoritmos das redes sociais, da internet, ela vai reforçar vieses, ou seja, ela vai o quê? Vai mostrar para nós o que elas acham que nos interessa. Isso não é verdade. Às vezes eu estou pesquisando na internet só por curiosidade. Às vezes eu falei alguma coisa que não tem nada a ver. Aí de repente começa a aparecer aquele punhado de coisas nas minhas redes sociais, nas minhas páginas da internet, sugerindo aquilo que eu devo querer, que eu devo gostar. E isso não é verdade. E outro tópico aqui, pessoal, é sobre a biopolítica. Biopolítica parece ser um termo assim complicado, né? Mas a gente vai ver que não, né? Não é complicado não, a gente vai entender isso. Biopolítica é o quê? É o poder sobre a vida. Vamos ver como isso funciona na prática. Biopolítica, então, é como o poder moderno ela controla não só o que a gente faz, né? Mas a própria vida da população. Isso, na biopolítica, ela vai incluir coisas como políticas de saúde pública, controle de natalidade, políticas de imigração e outras coisas mais que essa biopolítica vai controlar na vida da gente. Eu trouxe aqui um exemplo bastante atual para nós. Lembram quando nós tivemos a pandemia da Covid-19? Então, as decisões sobre lockdown, sobre uso de máscaras, sobre vacinação, todas essas decisões, nós podemos dizer que isso é biopolítica em ação. Então, essas decisões são a biopolítica em ação. O governo, ele estava, então, literalmente decidindo sobre as nossas vidas. A biopolítica funciona dessa maneira, então. O governo literalmente decidindo sobre a nossa vida. Instituições disciplinares. O nosso quarto tópico aqui é instituições disciplinares. O controle, então, está em todo lugar. Foucault também olhou de perto para lugares como prisões, hospitais e também para escolas. Ele percebeu que essas instituições, elas não só cuidam, elas não só educam ou elas não só punem, elas também moldam as pessoas de acordo com certas normas. Você já reparou, por exemplo, como que a escola controla você? Já reparou nisso? Como que a escola nos controla você? Então, a escola, ela decide, às vezes com regras explícitas, mas também, muitas das vezes, com regras sutis. Por exemplo, como que o espaço na escola é organizado? Ela que impõe pra gente aquele espaço como que é organizado. Ah, fulano, você tem que sentar aqui. Ciclano, você tem que sentar aqui.
como que o tempo de aula é dividido. A aula tem que ter 45 minutos, tem que ter 50 minutos, tem que ser uma hora. Então, esse espaço, esse tempo, ele é dividido partindo de um poder, o poder que está ali na escola. E que mais? Como que nós somos avaliados? Então, tem que ter uma prova para avaliar a gente. Será que a prova ela mede o conhecimento? Então, ficam essas reflexões para nós aqui, pessoal. E aqui, caminhando aqui para o nosso último tópico, nós temos aqui Foucault na era digital. Foucault, se a gente trazer Foucault aqui para a era digital, a gente vai perceber que o que ele pensava, o que ele trazia, o que ele estudava é mais atual do que nunca. Foucault, ele morreu em 1984, porém as suas ideias elas continuam sendo assim muito válidas no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Que é esse momento de era digital, né? Tudo hoje é conectado, tudo hoje é digital, tudo hoje é através das redes. Então, Foucault, naquele tempo lá que a internet nem existia ainda, né? Ele já pensava sobre essas situações que nós estamos vivendo hoje. Como que vocês acham que Foucault analisaria as redes sociais e também como que ele pensaria sobre os algoritmos que decidem o que nós vemos online? Vocês percebem que tudo isso tem uma forma de poder nas redes sociais, nos algoritmos que decidem para a gente? Como que Foucault observaria para isso tudo? Como que ele olharia para tudo isso? Vamos pensar também sobre nas câmeras de segurança, no reconhecimento facial, nos dados que nós deixamos online. Você está ali mexendo na internet, no celular, você está deixando. Seus dados estão todos aí na nuvem, né? Todos aí nas redes sociais. Então, pessoal, estamos constantemente vigiados e controlados e muitas vezes sem a gente saber, como dizia George Orwell nesse livro aqui, 1984, Big Brother, O Grande Irmão. É um livro também interessante para vocês darem uma lida, super atual. Então, pessoal, caminhando aqui para a nossa finalização, a gente percebe que Foucault ele deixa para nós uma lição muito importante. E qual que é essa lição? O mais importante dessa aula aqui hoje, que a gente encerra o nosso mini curso de filosofia política, é a lição do questionamento. Nós devemos questionar tudo, pessoal. Questionem tudo que vocês puderem. Mesmo aquilo que vocês acham que é verdade, questionem. Não aceitem nada assim, sem questionar. Porque, como vocês viram, nós estamos rodeados pelo conhecimento e pelo poder. Então, a gente precisa de fazer, né, esses questionamentos. Então, nós precisamos questionar sempre. Questione, questione e questione. Então, lembre-se que conhecimento é poder, mas o poder também, ele gera conhecimento. E nós, como cidadãos que nós somos conscientes, né, temos a nossa consciência, precisamos estar sempre atentos a essa dança complexa entre conhecimento e poder. Conhecimento e poder. Sempre pensem nisso e questionem sobre esses pontos que sempre vão apresentar para vocês. Conhecimento e poder. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final da nossa aula e eu gostaria de deixar para vocês também uma bibliografia aqui sobre Foucault. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Achei aqui. Bibliografia sobre Foucault. Tem um livro dele que é um dos mais importantes, que chama Vigiar e Punir. Ele é de 1975. Então, ele vai falar muito sobre o poder. Então, nesse livro, Foucault vai debruçar sobre o poder, né? E temos também
um outro livro aqui de Foucault, interessante também, é sobre a história da sexualidade, que é de 1976. E por fim, que eu trouxe para vocês, é um livro também que vai falar sobre o poder, é chamado de Microfísica do Poder. Esse livro é de 1979. E pessoal, como na última aula eu deixei uns questionamentos para vocês, estou lembrando aqui agora, eu já deixei lá respondido no meu site, tá? www.minutodafilosofia.com.br. Vocês podem acessar lá que as respostas estão lá. E eu também deixo aqui aqui no final, na descrição do meu vídeo, eu deixo um link que vocês podem acessar diretamente este meu site, que é o Minuto da Filosofia. E as questões que eu propus na última aula eram apenas 3 questões, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas democracias contemporâneas? Como a teoria do discurso de Habermas contribui para a compreensão da democracia? De que forma as associações civis podem fortalecer a democracia, segundo Tocqueville? Então, na última aula, nós vimos um pouquinho aqui dos conceitos sobre democracia aqui, né, de Tocqueville e do Habermas. E eu propus essas 3 questões e já respondi essas questões, estão lá no site, como eu disse. Vocês podem dar uma passadinha lá e conferir. Pessoal, então é isso, né? A gente termina aqui o nosso mini curso de filosofia política, mas a semana que vem nós estamos de volta. E a semana que vem eu vou trazer para vocês um novo mini curso. E esse mini curso, como eu já em outros vídeos já falei para vocês, vai ser sobre uma introdução à filosofia de Platão. Então, estou muito animado para fazer esse mini curso. Espero todos vocês lá a partir da semana que vem, sábado, né, que eu publico meus vídeos, para a gente poder assistir aqui, poder aprender um pouquinho sobre a introdução à filosofia de Platão. Platão, como eu já disse, é um filósofo que eu tenho assim um grande apreço. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero vocês lá nosso próximo mini curso. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui comigo. Eu agradeço de coração. Desejo a vocês um ótimo fim de semana. Fiquem todos com Deus. E até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço, pessoal!